Boa noite, gente. Hoje estamos aqui no estudo um pouco diferente, né? Vocês vão ver que esse estudo hoje não é ao vivo, infelizmente, né? Mas estamos fazendo o máximo para não deixar o nosso estudo morrer, né? Eu quero me justificar. Eu tive que fazer uma viagem para a casa da minha irmã. Tô furando o isolamento, né, gente? Mas a gente tá, as crianças, eu, todo mundo tava com muita saudade e a gente resolveu se encontrar. Mas é uma zona rural e aqui a internet ela não colabora para uma velocidade, então ia ficar aquele negócio travando assim, né? E aí eu preferi gravar o estudo e não é um estudo, é um bate-papo hoje, né? Eu mesmo que vou ter a honra de conversar com vocês, né? Então vai ser um assunto bem bacana para esses tempos que estamos vivendo, né? Mas eu gostaria então de estar com vocês hoje juntos, mesmo que distantes. Eu vou acompanhar os comentários, né? Não deixem de dar os comentários mesmo assim. Talvez não tenha os comentários do lado, mas vai ter embaixo mesmo. Então a gente vai e eu vou responder todos que forem possíveis, tá? Eu queria aproveitar nesse momento e não deixar de começar com a nossa prece, né? Vamos lá? Queremos agradecer a espiritualidade amiga, os amigos, nossos mentores, nossos companheiros, protetores, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, e ao Mestre Jesus. Nós agradecemos a oportunidade desse encontro entre amigos, entre pessoas que têm o coração conectado na mesma sintonia do amor de Jesus e que possamos juntos hoje tirar as melhores lições, os esclarecimentos e principalmente o reequilíbrio energético necessário para enfrentarmos tudo que estamos vivendo. Pedimos proteção para todos os nossos companheiros, nossos familiares e também para aqueles que não conhecemos, mas que passam dificuldades e que precisam desse amparo. Pedimos proteção aos médicos, enfermeiros, a todos aqueles que estão na linha de frente de batalha, né, contra o vírus, o coronavírus. Pedimos que todos nós, de uma forma geral, que o nosso planeta, que possamos entender, compreender e principalmente, mais do que entender, aceitar as dificuldades como desafios a serem vencidos e que possamos fazer esse trabalho dentro do nosso coração. Que nós espíritas possamos dar o exemplo da esperança, da fé raciocinada, do amor ao próximo, da ajuda, da coletividade. E que assim possamos sair mais fortes de tudo que estamos vivendo como coletividade. Eu agradeço muito esse amparo e que podemos seguir firmes e fortes. Que assim seja. Bom, gente, hoje, como eu disse, essa palestra está sendo gravada com antecedência porque a velocidade de transmissão não daria conta, né? Como a casa aqui também está cheia de criança, eu peço desculpas caso haja algum barulhinho, né, algum imprevisto, mas eu sei que vocês vão me compreender, tá? Quinta-feira nós devemos voltar à transmissão normal, mas até lá eu queria conversar um pouquinho com vocês, né? E eu preparei um tema, até pela nossa conversa das redes sociais, de alguns medos, de alguns desafios que as pessoas estão vivendo, né? Eu também, a maioria deles também tem, né? Os medos, as inseguranças, né? E então eu preparei um conjunto de coisas, de estudos que eu já fiz em outros momentos, de coisas que eu pesquisei, né? Para que a gente possa realmente trabalhar essas questões dentro de nós, né? Então eu trabalhei em 5 atitudes que são importantes para a gente, né? Eu vou iniciar a apresentação, né? Só um minutinho. Aí sim. Então vamos colocar a nossa apresentação. Então eu queria iniciar, né, com o título proposto, né? Não são só essas que a gente vai citar hoje, mas eu estou abordando aqui hoje 5 atitudes importantes para colocarmos em prática em tempos de isolamento social, né? Lembrando que este isolamento, né, quando a gente pensa em isolamento, a gente fala se afastar, né? Mas quando a gente fala em isolamento também, a gente lembra que ao se isolar, nós podemos encontrar um universo inteiro dentro de nós mesmos, né? Isso é muito profundo e vem muito de acordo com a doutrina espírita, uma vez que a doutrina espírita propõe essa reflexão, esse autoconhecimento, né? Como Santo Agostinho já colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa possibilidade de nós podermos fazer esse exercício, né? Exercer essa reflexão constante de, ao dormir, a gente pensar o que a gente fez, como a nossa vida anda sendo, né? O que a gente acertou, o que a gente errou, o que a gente pode melhorar, né? E essa fase do isolamento, eu acredito que seja um período, se não estávamos fazendo isso, né? E a correria do dia a dia, né? Nos dificulta a tomar essas atitudes. Então eu entendo que este momento agora nada mais
se tem algum benefício a gente poder parar um pouquinho, né, e fazer essa reflexão de uma forma geral de como anda a nossa vida até aqui, né? Então, essa é a proposta da nossa conversa de hoje, da gente poder fazer essa reflexão juntos, né? Então, eu levantei alguns pontos, né? Nós somos os únicos, mas são vários pontos que eu acho que é importante a gente entender, né? Vamos para o próximo slide, né? E aqui é um recadinho inicial, né? Que sempre quando a gente pensa assim, o que eu tenho que refletir, né? O que eu tenho que evoluir, a gente sempre quer evoluir o outro, a gente quer ver o que o outro pode melhorar, ainda mais que a gente está em casa todo mundo juntinho, né? A gente fica pensando, não, como é que eu posso melhorar meu filho, como é que eu posso falar isso para fulano, como é que eu posso dar o toque, né? Mas a chave do negócio é a gente pensar que a gente não consegue mudar a cabeça de ninguém, né? A gente não pode abrir aqui com a chave de fenda, mudar uns fios lá, né? E fazer com que alguém evolua. Nem evolua por nós, né, porque isso só cabe a nós, né, e nem ela própria se evolua. Ela tem que, a gente pode ajudar, pode exemplificar, pode convidar para uma reunião pública, pode fazer leitura do evangelho, né, pode carregar água na peneira, como se diz, né, mas a gente não, se a pessoa não quiser, né, não existe essa possibilidade. Então o caminho é isso, né, a gente pensar sempre assim, sempre quando a gente for pensar qualquer reflexão das que forem colocadas, eu particularmente coloquei primeiramente a mim, né? E depois eu penso assim, bom, isso serve para mim? Então deixa eu compartilhar também, né? Mas sem julgamentos, né, do que o outro faz ou deixa de fazer, mas nesse esquema. Então o primeiro ponto que eu coloquei, que eu acho que é importante, né, que foi uma das questões colocadas lá no Instagram, é a questão de equilíbrio e rotina. Né? É um momento que, né, a gente vê várias imagens aí no WhatsApp, tá, o pessoal falando assim, né, comprei comida para a quarentena inteira e já comi tudo no segundo dia, né? Então, assim, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira com fundo de realidade, né? A gente acaba, às vezes, transferindo algum sentimento de ansiedade, né, de medo, de angústia e descontando em outras, num comportamento compulsório em outras áreas, como a alimentação sendo um delas, a bebida pode ser outro, né, o sexo pode ser outro, enfim, tem várias vertentes que podem se tornar essa válvula de escape, né? E é muito importante espiritualmente a gente estar atento a essa questão para a gente não cometer esses exageros, né? A vida em equilíbrio, né, é sempre como se diz, a porta estreita, né? A porta larga é você fazer e abusar e beber o quanto que quiser, e comer o quanto que quiser, e se divertir o tanto que quiser. Mas a gente sabe que para o nosso próprio bem, a gente usar o nosso livre-arbítrio com equilíbrio e segurança, né? E uma coisa que particularmente a mim me apaixona na doutrina espírita é que ela não tem essa imposição, né, em nada. Né? Ela permite que a gente tenha as ferramentas para entender os caminhos e cada um faz o que conseguir no tempo que conseguir. Né? Quanto mais antes fizer, mais rápido vai estar colhendo os frutos. Né? Mas a doutrina espírita não fala assim, ó, você tem que parar de fumar, ou você tem que parar de beber, ou você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que vestir terno, você tem que... Não, ela te fala, ó, se você for por esse caminho, né, você vai colher isso. Se você for por esse outro caminho, você vai colher outra questão. Né? Então, eu acho que é importante... Desculpa que a imagem está um pouquinho escura, mas não tem problema, vocês não vieram aqui ver minha cara. Mas então, esse equilíbrio é fundamental, né? E esse direcionamento. E é isso que a gente quer conversar um pouquinho nesse primeiro passo. Né? Então, eu coloquei aqui alguns pontos que eu acho importante quando a gente fala de equilíbrio e rotina, que é a alimentação material. Né? Se eu já me alimento bem, né, vamos tentar manter essa alimentação boa. Mas se eu não me alimento bem, o que eu posso me esforçar para estabelecer uma mudança? Né? E não só mudança de qualidade, eu como carne e vou parar de comer carne. Não é só simplesmente o que, né? E a qualidade, é a quantidade, por exemplo. Né? Às vezes é como a gente está brincando no começo. Né? Tem gente que acaba compulsivamente comendo mais do que é necessário. E por que a gente está falando de comida se aqui a gente deve discutir das questões espirituais? Né? Então a gente vai falar sobre isso um pouquinho também. Então vem aqui já entra a alimentação espiritual, da gente criar uma rotina do bem. Né? Quando eu falo rotina do bem, a gente fica pensando, eu estou angustiado, eu estou triste, eu estou assim, eu estou assado, né? E eu não consigo sair desse ciclo. Né? Mas será que eu estou criando uma rotina que espiritualmente me deixa equilibrado? Né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu não estou indo ao André Luiz, né? Eu não estou tomando passe, então isso tudo acaba a gente transferindo para o outro a necessidade que a gente tem de manter o nosso equilíbrio. Né?
E quem pode manter esse equilíbrio é nosso. É claro que o passo pode ajudar, a água fluidificada pode ajudar, né, um atendimento fraterno, mas se eu não me preocupo com isso, né, não adianta também a gente ir no centro espírita e voltar para casa e não dar conta de fazer uma oração antes de dormir, né, de trabalhar os nossos sentimentos, as nossas emoções, o que eu assisto na televisão. Né, tudo isso é uma rotina, né, uma rotina de alimentação espiritual. Né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Passando para frente, né, as atividades físicas, né, o cuidado do nosso corpo. Aqui vem a matéria ainda, a gente entendendo essa questão do lidar com a matéria, como é que ele é importante para a gente. Né? Trabalho e estudo. Tem muita gente, assim como eu, que está fazendo home office, e tem outras pessoas que estão fazendo, estudando em casa, não sei como é que fala isso, study office, enfim. Né? Mas tem essa possibilidade também, né? E existe a dificuldade. Nossa, mas eu estou acostumado a ir para o meu trabalho, desligar lá e ficar lá. Como é que eu vou fazer isso? Né? Então a gente relembrar essa importância, né, dessa disciplina. Né? Emmanuel falava para o Chico, né, sobre a mediunidade, sobre várias questões. Como é que eu faço para disciplina? Né? Então o caminho não é outro, não existe uma fórmula mágica, né? Mesmo porque cada um é diferente. Né? E a gente vai ter que se adaptar assim, a essa nova realidade. Né? Mas a gente tentado o máximo possível a gente estabelecer disciplinas, né, metas a serem atingidas, e eu acho que isso tudo tem a ver com a nossa questão espiritual também, como a gente está falando. Agora eu vou entrar em cada ponto desse rapidamente, né? Hoje não é um estudo longo, mas para a gente fazer uma análise. Né? Na alimentação material a gente tem um exemplo, né, que todo mundo está cansado de escutar, né, mas acho que vale a pena reforçar, sobre a questão do equilíbrio, da importância do equilíbrio na alimentação. Né? Então aqui tem uma passagem de Nosso Lar, onde André Luiz, né, ele chega, ele acorda no plano espiritual e tem essa passagem. Né? E André Luiz fala: creio que haja engano, asseverou Melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa, suicídio. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Então, isso o André Luiz, ele acorda, né, numa clínica e tinha uma plaquinha lá, que a causa da morte dele havia sido suicídio. E ele não entende, porque ele era médico, ele fez o que foi, né, ele fez o máximo que ele podia fazer, né, entendendo o que ele estava passando, para não morrer. Né? Então o amigo espiritual fala, né? Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior, mas a oclusão radicava-se em causas profundas, ou seja, a causa não estava no corpo, estava no espírito. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Inclinando-se, indicava determinados pontos do corpo. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas. O meu amigo, no entanto, desperdiçou patrimônios físicos preciosos. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe as sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Né? Então aqui a gente vê André Luiz falando assim, opa, ele que era médico, ele tinha um conhecimento que os excessos fariam mal para ele, mas mesmo assim ele continua praticando. Né? Deixa eu colocar aqui a tela completa porque está cortando um pouquinho, deixa eu ver aqui. Aqui. Então aí está o texto. Então nesse ponto a gente entende que o equilíbrio na nossa alimentação, aliás, o equilíbrio em todas as áreas, né, ele é essencial. Né? E aqui só aponta nos mostrando de como que o exagero, né? E exagero a gente sempre pensa só comer muito, né, gente? Mas não comer nada, né? Também está fazendo mal para o nosso corpo. Né? Então aqui a gente está pegando um exemplo de como a questão da alimentação espiritual pode interferir na questão espiritual também. Então não vamos pensar sim no que comemos, na qualidade do que comemos, mas na quantidade, né? no que está trazendo para nós, no que está por trás do excesso da alimentação. Será que é a minha ansiedade? Como é que eu posso tratar a minha ansiedade? Será que eu posso conversar com alguém? Né? Então isso tudo é importante para a gente entender essa questão. Vamos passar para o próximo ponto. Ainda dentro dessa questão da alimentação, da rotina, da disciplina, eu separei mais o ponto do alimento espiritual.
né? E aqui é importante, né? Eu tirei da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo do homem de bem e eu achei interessante essa questão do alimento em relação ao alimento espiritual. Ele diz: o homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, né? E aqui vem dando essa outra faceta do alimento, né? Como os sentimentos, o que a gente sente, o que a gente guarda ou que a gente libera de forma errada, ele acaba nos prejudicando, né? Então isso é uma coisa que para mim estou procurando cada vez mais ficar atento, às vezes eu não consigo, mas é importante a gente fazer essa análise, porque isso repetidamente, né? Impaciência ou tristeza ou a mágoa não dita, né? Então são questões que a gente tem que levar à reflexão. Será que eu estou trabalhando com isso de forma correta? Né? E quando eu coloco homem de bem, né, quem já leu a passagem sabe que são várias características, né? Essa é apenas uma delas, né? Mas a gente tem que ter um caminho a seguir. O que eu quero para mim? Né? O que eu posso aproveitar nessa quarentena? Né? Será que é isso que eu devo mudar? Essa forma como eu estou lidando com meus sentimentos? Né? A gente não vai conseguir dar um salto gigantesco, mas são pequenos passos que a gente tem que fazer, o que a gente não pode ficar parado. Né? Então, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo e eu ainda trouxe aqui. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, quando a gente traz essa questão de colocando Jesus como esse simbolismo do pão da vida, né? A gente entender da importância do Evangelho dentro da nossa casa, dentro do nosso círculo familiar, né? Em todos os momentos da nossa vida. Mas se você for avaliar direitinho, isso tem muito a ver com a questão da rotina que a gente falou, a rotina do bem. Né? Quando eu quero manter um equilíbrio energético na minha casa, né? Como é que eu vou fazer isso se eu não faço um culto do Evangelho no lar? Se eu não procuro pelo menos semanalmente falar sobre Jesus entre os meus familiares ou sozinho mesmo? Né? Como é que eu quero dormir bem sem ter uma noite complicada, com pesadelo, enfim, se eu não faço uma oração antes, né? Então são pequenos detalhes que na loucura a gente acaba esquecendo, né? Mas a rotina é justamente para isso, para a gente não se esquecer, a gente criar um ciclo, né, uma rotina, um hábito de sempre fazer as coisas. E o culto do Evangelho é isso, a gente escolhe um dia, um horário e tenta manter aquela rotina, aquele ritmo, né? Então isso é importante para que a gente possa assegurar esse espaço. Estou tentando, viu, gente? Espero que vocês também tentem. Vamos para frente. As atividades físicas, né, mais uma vez, tem a ver com a questão, né, da gente saber cuidar desse empréstimo que Deus nos deu, que é o nosso corpo físico. Nós somos espírito, mas nós precisamos do corpo para nossa evolução, né? Então é uma ferramenta. E aqui no livro dos Espíritos tem essa pergunta: como o Espiritismo... Desculpa, no livro O Consolador, essa pergunta é feita por Emmanuel. Como o Espiritismo sugere que cuidemos do nosso corpo material? Aí o próprio Emmanuel responde: temos o dever de velar pela conservação do corpo, e esta uma lei absoluta, que não é dada ao homem abrogar, e por esse motivo não lhe assiste o direito de sacrificar ao supérfluo os cuidados que o veículo físico reclama. Devemos amar nossa alma, sim, cuidando igualmente da saúde do corpo, instrumento que serve à evolução daquela. Né? Isso aí é uma coisa que eu estou precisando melhorar. Ainda não tenho feito exercício como eu gostaria, né? Fiquei acomodado, né? Mas então é uma reflexão, né? A alimentação é uma forma de cuidar do corpo, sim, né? Mas a gente também ter outros cuidados de higiene, enfim, de exercício mesmo, de atividade física, isso é importante, né? Atividade física ainda muito mais, porque a energia mediúnica, por exemplo, ela pode ser reequilibrada através da prática da atividade física, né? Então tem outros exercícios, por exemplo, o tomar passe na casa espírita, às vezes a pessoa vai lá porque ela está muito desequilibrada, né? Mas a atividade física ajuda a fazer esse reequilíbrio energético de uma forma natural, né? Então é mais uma ferramenta que a gente encontra para que a gente possa retornar esse nosso equilíbrio. Então fica a dica também, né? E por fim, um ponto que a gente abordou, que foi a questão do trabalho, né? Então aqui no livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais, né? E aqui fala: não, o espírito trabalha, assim como todo o corpo. Toda ocupação útil é trabalho, né? Isso é essencial para a gente entender. Mas eu estou em casa, não estou trabalhando, né? Tal, eu não tenho trabalho. Como eu vou trabalhar?
Se o trabalho é uma lei de Deus, como eu vou colocar isso em prática? Nem aqui está falando, né? Qualquer ocupação útil, ou seja, tem gente que está costurando máscara para fazer, para doar, tem gente que está tá fazendo estudos, que nem eu, né? Mas eu acho que isso é a menor parte. Mas assim, cada um pode contribuir com um todo, né? Às vezes tem alguém que você sabe que está passando por uma dificuldade, que está mais ansioso, que está mais triste. Se você está um pouquinho mais equilibrado, por que você não liga para essa pessoa, né? Manda uma mensagem, né? Vê como é que ela tá, tenta ajudar de alguma forma, né? Tem gente que está ajudando, né? A gente recebeu muita ajuda aqui para coletar cestas, né? Você sabe que tem alguém passando fome, né? Compra uma cesta, mesmo que seja por telefone, compra lá em algum supermercado e eles entregam, sabe? Então, assim, são várias formas, né? E esse trabalho é isso, é essa energia conectada com o bem. Você pode fazer isso lendo uma história para alguém, para uma criança, você pode fazer isso. Enfim, tem diversas formas. A gente tem que ser inteligente para usar a tecnologia a nosso favor e tentar fazer com que isso seja uma realidade dentro das nossas possibilidades, das possibilidades do isolamento que permite, né? Mas até a oração, né, se no tudo você não conseguir achar uma outra coisa que você pode fazer, a própria oração por pessoas que precisam, né, pelas pessoas que você não conhece, mas que você sabe que estão precisando no mundo, a gente sabe que tem muita pessoa necessitada, então a prece é uma excelente forma de trabalho, né? Então fica aqui também a dica do trabalho, tanto o trabalho material quanto espiritual, né? Vamos para o segundo passo, a gente vai falar sobre 5 passos hoje, agora vai ser um pouco mais rápido. Culpa e perdão, né? Por que isso está aqui, né, gente? E o Dr. João Márcio, ele fez um estudo aqui pra gente outro dia, ele fala um pouco sobre as questões da nossa imunidade espiritual para as doenças, né? E como a nossa imunidade espiritual e a nossa imunidade física, elas estão relacionadas, né? Que nem em André Luiz a gente leu, como que o proceder espiritual ele acaba interferindo no físico e tem esse retorno também, né? Então, quando a gente fala de imunidade, autoimunidade, né? Eu tô com imunidade baixa, por exemplo, aí fica mais fácil de eu pegar uma gripe, de eu pegar um vírus, de eu ser contaminado, enfim. Fisicamente, a gente sabe que tem os grupos de risco, né? Vamos falar especificamente da pandemia do coronavírus. Tem as pessoas que têm pressão alta, tem as pessoas que têm diabetes, tem as pessoas que são mais de idade, ou seja, tem os grupos que são mais suscetíveis a esse vírus, por questão de suscetibilidade, né, de comodidade, como eles falam, físicas. Mas espiritualmente também, a gente tem que entender que nós também podemos estar com a imunidade espiritual baixa para algumas questões. O que isso pode propiciar? Influências espirituais, mais suscetibilidade a estados depressivos, em estados de raiva, né, emoções mesmo descontroladas, né? E o que isso tem a ver com culpa e perdão, né? A gente lendo no livro Pensamento e Vida, a gente tem um capítulo que fala só sobre a culpa, né? E mostra pra gente como é que a culpa ela estabelece um processo de baixar a nossa imunidade espiritual, né? E isso está completamente ligado ao que a gente tem falado que a gente fala muitas vezes sobre ação e reação, né? A culpa ela provém de onde ela vem a culpa? Ela vem de um erro que nós cometemos, né? Mesmo que seja um erro que não magoou ninguém para fora, mas só de estar na nossa cabeça, a nossa consciência ter registrado um erro, mesmo que seja só através do pensamento, né? Aquilo já fica marcado, né? Então a gente tem que partir do pressuposto, né, que a culpa ela procede de um erro cometido, né? E como a gente sabe, a lei de ação e reação, tudo que a gente faz, né, de ruim e de bom, né, para nós e para as outras pessoas, a gente tem um retorno, né? Então aqui a gente vai rapidamente, né, entender como é que a culpa ela faz parte desse processo, né, de baixar nossa imunidade espiritual e propiciar que a gente não fique apenas com a imunidade baixa para as questões espirituais, para a influência, mas também para as questões físicas, né? Porque tudo, se o físico reflete o nosso estado espiritual, né? Então esse medo da contaminação, o medo da morte propriamente dita, a gente vai falar um pouquinho mais disso, está tudo relacionado ao nosso proceder, à nossa forma como a gente lida com os nossos sentimentos, com a nossa culpa também, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importante. Então, esse momento de pandemia, o que a gente tem que fazer?
Vamos aproveitar o momento para se perdoar. A gente fala sempre perdão, fala assim, mas eu tenho que perdoar o outro, né? Eu tenho que, né? Então a questão do se perdoar é importante nesse momento. Aproveitar, obviamente, o momento para perdoar alguém, né? Alguém que está do seu lado, alguém que te magoou. Aproveitar o momento para pedir perdão para alguém. Então são esses 3 pontos, né? Se perdoar, pedir perdão e como é que é? Aproveitar o momento para perdoar e pedir perdão, além de se perdoar. Então aqui, dentro do pensamento e vida, tem essa atividade que eu vou abrir a tela um pouquinho mais para ficar mais fácil da gente ler juntos, né? Então, dentro do pensamento e vida, Emmanuel nos traz, através da psicografia de Chico Xavier, a seguinte fala, né? Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Então aqui Emmanuel já diz que o fato da gente ter errado, né, às vezes a gente erra e não sabe que errou. Então, ou seja, a nossa consciência ainda não está nem cobrando. Né? Mas quando isso entra no processo da consciência acusar, opa, fiz alguma coisa de errado, né? Isso faz com que a gente abra brechas, né? O termo brechas está muito, a gente usa muito na doutrina espírita para as questões das brechas espirituais, né? Abre brechas, né? Nas quais podem ter manifestações e consequências. Seguindo aqui no texto, Emmanuel continua, projetando as energias dilacerantes do nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior, que nos converte o pesar, inicialmente alimentado contra nós mesmos, em mágoa e irritação contra os outros. Ou seja, esse pensamento no erro faz com que a gente fique magoado com nós mesmos, decepcionados com nós mesmos, e acaba que o fato da gente não conseguir lidar com aquilo faz com que a gente fique irritado com todas as pessoas ao nosso redor. Né? E ele continua ainda. É nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimento e pensamentos doentios, né, aqueles pensamentos que não deixam nossa cabeça, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, que já está falando a manifestação no corpo físico, né, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose de patologia clássica. Né. Então, trazendo esse contexto, né, Emmanuel faz um resumo de como se dá, né, essa cobrança, né, do determinismo da ação e reação. Ou seja, a gente comete o erro, nossa consciência acusa, nós nos sentimos culpados, isso isso cria um remorso dentro do nosso coração, né, que faz com que a gente fique martelando aquele pensamento, gera irritação, gera nervosia, gera mágoa, e esses sentimentos não trabalhados dentro do nosso, né, da nossa mente, ela manifesta no corpo físico, trazendo sim a abertura para qualquer doença se instaurar. Né? Então é basicamente isso que acontece em qualquer tipo de doença. Né? É claro que tem outros mecanismos e outras linhas de expiação relacionadas ao porquê estamos vivendo aquela doença, né? Mas basicamente é o erro que dispara, o nosso erro, né? E ninguém está imune ao erro, né, gente? Os erros acontecem cotidianamente na nossa vida, né? Mas nós que já estamos nesse mecanismo de entender que erramos e queremos não errar mais, né? Então aqui Emmanuel faz esse caminho para a gente. Né? E aqui não termina por aqui, né? Ele continua ainda. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva. Só um minutinho, vou colocar aqui para vocês. Humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejarmos o ingresso inquietante nas escolas de longas reparações. A gente vai falar sobre reparação daqui a pouquinho. Né? E ele termina ainda. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Né? Então é interessante que quando a gente fala de culpa, né,
Quando a gente fala de culpa, a gente está falando, e de perdão, a gente está falando de uma coisa praticamente só, do exercício da gente se perdoar através da culpa, para a gente poder ter uma ação efetiva, né, no pedir o perdão do outro, né, no perdoar ao outro. Né? Então, a gente vê como é que essa questão, né, de se perdoar é importante. Né? E de pedir perdão também, de ter humildade, o reconhecimento, de tentar reparar de alguma forma para que a gente possa atingir esse equilíbrio e aumentar a nossa imunidade espiritual. Aumentando a nossa imunidade espiritual, a gente aumenta também a nossa imunidade fisiológica, por assim dizer, porque as coisas estão reconectadas, né? Fazendo com que esse momento seja ainda de menos risco, né? Além de todas as precauções que a gente está escutando falar, do álcool em gel, da máscara, de ficar em casa, né, que são importantíssimas, a gente entender como espiritualmente a gente pode colaborar com essas outras atitudes que espero que estejam todos tomando. Né? Vamos seguir aqui. Né? E aqui, gente, é interessante, rapidamente, né, ainda dentro desse assunto, Kardec ele nos coloca no seu inferno o caminho da reabilitação moral, ou seja, se eu errei, como é que eu faço para ficar quite com a lei novamente? Então ele fala, né, que tem um arrependimento, o arrependimento vem depois da culpa, a gente sente culpado, o remorso é a gente ficar remoendo aquele erro, eu fiz errado, eu fiz errado, eu fiz errado. E ele fala que o arrependimento é o primeiro passo para sair desse estado. Ou seja, o arrependimento a gente reconhece que errou, mas a gente está disposto e firme em tomar uma atitude positiva para recuperar, né, restaurar o erro, né, o equilíbrio que a gente tirou do rumo. Então ele fala o seguinte, que arrependimento, expiação e reparação constitui, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Né? Então se alguém não sabe por onde começar, está arrependido, não sabe por onde começar, pensa o seguinte, expiação, você não se preocupa, a lei vai dar um jeito de colocar aquilo na nossa vida, né? Da gente de alguma forma, sofrer o que a gente fez o outro sofrer. Né? E isso é da lei e isso a gente não tem muito como restaurar. O que a gente pode fazer? A gente pode se resignar, né? Ou seja, aceitar o sofrimento quando ele vier, independente se a gente sabe por que ou não. Né? Pode ser dessa vida ou de uma vida passada, mas a gente tem que aceitar o sofrimento. Né? Todo mundo fala que espírita gosta de sofrer. Não é isso não, gente. É a gente aceitar o que Deus coloca na nossa vida, o que a gente não tem condição de mudar, no sentido da gente... Porque se você vem a dor, vem o sentimento, seja uma falta de emprego, seja uma doença, seja um amor não correspondido, seja o que for. Se a gente se rebela contra o que está acontecendo, é pior. Porque a gente está falando para Deus assim. A tecla SAP é essa. Deus, eu estou revoltado. Eu não estou aprendendo nada com esse sofrimento. Né? Mas se eu absorvo esse sofrimento e tento aceitar, entender que se eu não entendo na minha cabeça, eu não consigo ver uma causa para aquilo, é porque tem uma razão de ser que ainda me é desconhecida. Né? Então a aceitação, a resignação é fundamental para que a gente consiga dar esse primeiro passo, né? de sofrer na pele, né? Para a gente partir para o último passo, que é até o mais, como é que eu vou dizer? Glorioso. Eu vou usar a palavra gloriosa aqui, que a gente não usa muito, mas porque a reparação é o momento que você pode chegar para a pessoa que você fez sofrer, se você não conseguir para a pessoa que você fez sofrer, para uma outra pessoa que está passando pela mesma situação e aliviar um peso dela, né? E reparar. Né? Se eu tirei um dinheiro, eu vou reparar dinheiro. Zaqueu fez isso. Zaqueu falou para Jesus assim, ô Senhor, eu dei umas vaciladas aí, né? Eu cobrei a mais, mas tudo que eu cobrei para trás, que eu fui desonesto, eu vou pagar 5 vezes mais. Ou seja, Zaqueu, na mesma hora que ele já entendeu aquilo, ele já entendeu que ele tem que reparar. Né? Então esse é o processo da reparação, da gente entender o que a gente pode fazer pelo outro, para reparar tudo que a gente fez. Né? Se você que está me escutando tem condição de reparar agora, né? Se for na quarentena, melhor. Se não for depois da quarentena, né? Mas não deixa para depois não, muito depois não, né, gente? Repara, porque é o momento da gente se libertar, né, desse erro que a gente cometeu no passado e ficar livre mesmo e bola para frente, né? Trazer mais boas vibrações, bons caminhos, né, para nossa vida, nossa nova colheita, né? A gente poder fazer uma nova semeadura, né, e para colher coisas novas também, tá ok? Bom, isso está em Allan Kardec, Seu Inferno. O terceiro passo, né, dos 5 que a gente separou para conversar aqui hoje, é o passo
do planejamento, né, gente? Quando a gente não dá conta de, não está tendo muito tempo para executar, né, a gente está parado, não está podendo fazer muita coisa, por que a gente não para, não aproveita para planejar? Normalmente na nossa vida é tão corrida que a gente faz sem planejar, né? E a pandemia, o isolamento, está nos dando a possibilidade da gente parar um pouquinho para a gente tentar, né? Opa, vamos pisar no freio aqui, vamos ver o que eu estou fazendo, como é que eu estou levando minha vida, o que eu posso fazer de diferente, né? Então é um mecanismo de nós planejarmos, né? Aproveitar esse momento, né? Com carinho, com tranquilidade, sem ser uma coisa muito pesada, né? E a gente tentar traçar esse planejamento. Aí uns vão falar, mas eu não consigo porque eu tô com essa complicação, eu não consigo, porque pensa o que depende de você, único e exclusivamente de você, né? Vamos falar um pouco mais sobre essa questão. Ou seja, a ideia é fazer a sua parte, né? Perdi o emprego? Mande o currículo. Não tá bom, a maré não tá para peixe. Mas o que você pode fazer? Se você não tem empresa para mandar currículo, né? Atualiza ele pelo menos, é um bom caminho, né? Se você achar que o currículo não está muito bom, que tal não seja... Nunca vi tanta oferta de... tantas possibilidades de falar assim, aquele projeto que você está na gaveta, que você não sabe se você coloca para frente, né? Um olhar mais empreendedor sobre a sua vida, eu vou arriscar fazer isso, né? Se for um projeto que combina, né? Mesmo que seja pós-pandemia, quando as coisas voltarem ao normal, né? Quem sabe você não aproveita para dar aquela guaribada nessa sua ideia e colocar ela em prática depois, né? Momento de planejamento, né? Se a gente não pode executar, vamos planejar. Então tire aquele projeto da gaveta, né? Se seu currículo ele não está tão bom, eu tô parecendo coach, né, gente? Não é coach não, eu não sou coach não, tá? Tem muita gente capacitada aí no mercado, mas é só pra gente trazer um pouquinho das angústias nossas, que são minhas também, essas angústias, tá, gente? São coisas que eu tenho refletido, tenho pensado, tenho o tempo todo me perguntado, tá? Mas, por exemplo, se eu não estava conseguindo emprego antes, o que eu posso fazer agora? Eu nunca vi uma oferta tão grande de curso online e gratuito, né? Então tem todas as áreas, né? Tem uma live nova, tem isso, tem aquilo, tem curso mesmo, né? Com desconto ou gratuito. Então, se o seu currículo não está da forma como você gostaria, por falta de tempo para estudar uma coisa nova, de aprender uma coisa nova, agora é o momento. Então, são mecanismos, né? Aprender um novo ofício. Hoje em dia, você aprende até a fazer um foguete pelo YouTube, né, gente? Então, assim, não estou falando para você aprender a fazer foguete não, tá, gente? Mas eu estou falando que, às vezes, dentro dessa questão de fazer um curso, né, a gente pensar, opa, se eu não estou dando certo nessa área, será que não é o momento de eu revirar minha vida toda e investir nesse outro lugar que eu talvez sinta mais afinidade, né? Então, tá tudo meio relacionado aí, né? Mas é o momento, né? E aqui a gente falou muito sobre a questão profissional, agora vem mais as questões espirituais que tem a ver com o que a gente está falando também, né? Será que não é o momento de eu mudar um vício que está me incomodando, uma atitude né? Quem sabe eu não me coloco, não faço essa proposta, né? Essa meta de transformar uma coisa que eu não estou gostando em mim, né? Aproveitar que a gente está mais recolhido, que a gente não é obrigado a estar em convívio com outras pessoas e trabalhar coisas para a gente sair desse momento um pouco melhor do que a gente chegou, né? Então fica aí um caminho, né? E quando a gente fala assim de tirar um vício, né, cara? Vício não some do nada, né? Desaparece, né? Normalmente, a gente eliminar um vício, né, que está conosco, primeiro que um vício que está hoje com a gente, provavelmente ele já foi curtido em várias e várias encarnações, ou seja, tem 500 anos de vício, então ele não vai sumir de uma hora para outra, né? Então até hoje eu entendo que a melhor forma de você tirar um vício é transformando ele numa virtude, né? Então você fazer a força contrária, né? No movimento daquilo, né? Ou seja, se eu estou me alimentando mal, quem sabe eu não viro um super mega natureba que quer se alimentar, que pesquisa nutrição, se alimenta direitinho e tal, né? Então essa mudança, né? Paulo foi assim, né? Não na questão da nutrição, né? Mas o Saulo era aquele cara ferrenho, aquele ferrenho dentista, violento, perseguidor, amava a Deus, né? Mas ainda não conhecia Jesus. Então ele usava aquela energia dele de uma forma muito
impositiva, autoritária e cruel, achando que estava fazendo bem. Mas quando mudou a ficha, ele conheceu Jesus, opa, é por aqui que eu vou. Ele continuou sendo o mesmo Saulo, né? O Paulo continuou sendo Saulo em diversas características, né? Mas na característica de entender Deus, ele deu uma virada de 180 graus, né? Ou seja, ele começou a entender de uma forma mais amorosa, essa face amorosa de Deus, né? Então é assim, ou seja, vício, virtude, sempre a gente tentar buscar, beleza, eu não estou dando conta de tirar isso da minha vida, como é que eu posso transformar isso numa coisa que seja positiva para mim, né? Então pensando nessas questões. Dentro ainda do faça a sua parte, né? Tá em Mateus capítulo 7, tem essa frase, né, de Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é um homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois, se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas dádivas aos que lhes pedirem. Ou seja, então aqui é uma lição muito sutil, né? Nem tão sutil, para falar a verdade. Mas Jesus nos diz o quê? Você está querendo alguma coisa de Deus? Quer alguma coisa na sua vida? Faz a sua parte primeiro. Você pede primeiro. Como é que eu vou descobrir, saber o que? Deus sabe o que está no nosso coração, né? Mas se eu não tiver a humildade de pedir, como é que vai fazer? Se eu vou visitar alguém, se eu não toco a campainha, não bato na porta, a pessoa vai descobrir que eu estou lá fora esperando? Não, né? Então, batei e abrir-se-vos-á, né? Ou seja, então são várias questões que Jesus, numa simplicidade assim gigantesca, mostrava, né? Da fase da gente hoje nas empresas o pessoal usa muito a frase proativo, proatividade, né? Então é isso, a gente tem que pelo menos dar um sinal para Deus que a gente quer, né? Porque ninguém, como a gente falou no começo, ninguém vai evoluir pra gente. Jesus não vai carregar a gente no colo e falar assim, você vai evoluir, toma, prontinho, já fiz a sua evolução, vai lá para Júpiter. Não, né? A gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte é dar esses passos, né? Dar possibilidades para que a espiritualidade, né, possa auxiliar a gente de alguma forma, tá ok? Vamos passar para frente. E medo da morte, né? Isso aí, né? Se não passou na cabeça de alguém agora, né? O medo da nossa própria morte, o medo da morte de alguém que a gente ame, né? É porque essa pessoa está no outro mundo, né? Mas a morte e quando a gente fala medo da morte, né, eu acho que está muito relacionado à questão da fé, né? Então eu trouxe também uma passagem também do Céu e Inferno, vou abrir a tela aqui para ficar mais fácil da gente refletir, que Allan Kardec diz para a gente essa passagem, né? Essa dica para se livrar do medo da morte. Para se livrar do medo da morte, é preciso conseguir encará-la como realmente é, isto é, pelo pensamento, penetrar no mundo espiritual e assim compreendê-lo o mais exatamente possível. Isso dará ao espírito encarnado certo desenvolvimento e certa aptidão para se separar da matéria. Para aqueles que não estão suficientemente adiantados, a vida material tem mais importância que a espiritual. O homem que se apega às aparências só vê a vida do corpo, enquanto a vida real está na alma. Por esse ponto de vista, se o corpo morre, tudo está perdido, e ele desespera. Se em vez de se concentrar na aparência, ele se coloca diante da real fonte da vida, a alma, que tudo sobrevive, se preocupará menos com o corpo, fonte de tantas misérias e dor. Mas, para essa postura, é preciso uma força que o espírito só adquire com amadurecimento. Então, gente, quando a doutrina espírita vem trazer a fé raciocinada, é isso, né? A gente fica com medo de morrer e de deixar para cá um tanto de coisa, mas um tanto de coisa que é matéria também, né? Quando a gente entende que nós somos espíritos, nós vamos voltar para um mundo espiritual que a tendência, se a gente faz o nosso dever de casa aqui, seja muito melhor do que aqui mesmo, né? A gente sabe que todas as pessoas que estão ao nosso redor, quando morrerem, vão encontrar conosco lá, né? Então, para que eu vou ter medo? Eu estou fazendo super racionalmente aqui, tá, gente? Eu também tenho medo também, tá? Mas calma. Calma que nós vamos trazer essa reflexão. Se eu penso que o mundo de lá é melhor, se eu me preparar, cada vez mais que eu buscar me preparar, entender como é o plano espiritual, estudar, ser uma pessoa melhor aqui, isso só vai
fazendo com que meu mundo de lá seja ainda melhor. Ninguém que eu amo, eu não vou mais ter possibilidade de encontrar lá de lá, né? A gente sabe, né? Kardec fala muito no seu inferno. Não existe inferno, você vai ficar para lá e outra. Não, se as pessoas se amam, uma hora elas vão se encontrar. Pode demorar mais, pode ser rapidinho, né? Mas no plano espiritual todos vamos nos encontrar. Então, se a gente pensa nisso tudo de uma forma racional, com uma fé raciocinada, a gente confia que Deus é bondade suprema absoluta, que Deus é amor supremo absoluto, que Deus é justiça, né, absoluta, a gente entende que se eu tiver que bater as botas aqui, né, é o que eu tenho que passar mesmo, é porque é o melhor para mim, para o meu aprendizado, né? Se tiver que alguém ao meu redor também desencarnar, que era o melhor para aquela pessoa. Então, sim, não estou falando para a gente ficar alheio, né, à tristeza que isso vai causar, né, a dor do afastamento, mesmo porque a gente vai ficar com saudade, né? Ou das pessoas que a gente deixou aqui, ou das pessoas que partiram para lá. Mas então o caminho é esse, a gente reforçar cada vez mais a nossa fé, né, e o nosso conhecimento no plano espiritual, na doutrina espírita, para que a gente possa entender que se acontecer é porque estava no script, né? E nada que eu sinta, que eu tema, vai mudar isso, né? Então, a gente tem que fazer, como eu disse antes, a gente tem que fazer o máximo que a gente possa fazer para nos precaver, né? Usa sua máscara, lava as mãos, passa álcool em gel na cabeça, né? Onde que for, né? Evita sair de casa se possível, né? Mas se eu tiver que pegar o coronavírus, eu posso estar em casa que vai entrar um vírus voando, vai passar por dentro do meu óculos, vai entrar aqui e eu vou me contaminar, né? Então, e não falo só da morte não, né? Até contaminação, às vezes tem gente, olha só como é que essa doença é diferenciada, né? Tem gente que pega e não sente nada. Tem gente que pega e sente só uma febrezinha. Tem gente que pega, fica ruim, mas pode ir para casa. Tem gente que pega que tem que ir pra UTI, mas que fica numa boa depois sem sequela. E tem gente que desencarna. Ou seja, tem uma graduação, né? De possibilidades, né? De expiação, vamos dizer assim, ou de prova, né? Que a gente vai entendendo que tem um porquê de ser, né? E vai acontecer com quem tiver que acontecer, da forma como tiver que acontecer, né? Provavelmente muitas pessoas de nós vai passar por isso um momento ou outro, né? Um vírus que veio e que está aí, né? Mas se a gente fica com medo, lembrem da palestra do Dr. João Márcio. Quem não assistiu está aí no canal, nos vídeos ao vivo, né? Parar de se preocupar com o amanhã, gente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre ansiedade, né? Gente, eu já estou falando demais, vou adiantar um pouquinho aqui para não ficar muito grande. Vamos lá? E aqui, bom, aqui acho que a gente já tocou nessa questão, né? E agora eu vou falar do último passo, né? Eu acho que é o último passo, se eu não me engano, mas que é o propósito, né? E eu tenho me perguntado muito isso ultimamente. Gente, desculpa as vozinhas de criança aí no final, tá? Até bom que dá um colorido aqui para o nosso estudo. Mas quando a gente fala de propósito, a gente tem duas formas de a gente olhar do nosso propósito, né? Primeiro, qual que é o propósito deste momento que estamos vivendo na minha vida? Não é na vida do outro, na vida da coletividade. Não tem um propósito maior, coletivo, mas na minha vida, né? Porque também, isso cada pessoa está vivenciando de uma forma diferente. Tem as pessoas que não conseguem fazer isolamento por causa do trabalho, né? Que são obrigadas a trabalhar, mesmo assim. Tem pessoas que é o meu caso, eu consigo trabalhar de casa. Tem outras pessoas que, infelizmente, não conseguiram manter seus empregos. Tem pessoas, isso estou falando só na questão profissional, né? Tem pessoas que estão afastadas dos pais, tem pessoas que estão afastadas dos filhos, tem pessoas que estão sozinhas em casa, tem pessoas que estão com tanto de gente em casa que não se suportam, né? Ou que suportam, mas tá difícil, né? Tá uma panela de pressão. Então, assim, são muitas nuances, né? Então, cada um vai enxergar um propósito diferente, né? Tá vivenciando o mesmo momento de forma coletiva, mas está vivenciando de uma forma única, né? No íntimo, né? Então, primeiro, é uma reflexão a se fazer. Qual que é o propósito desse momento na minha vida? O que eu tenho que aprender? Se Deus não coloca nada na nossa vida à toa, o que eu tenho que aprender nesse momento? Né? E o segundo caminho é o seguinte: eu estou inserido no núcleo, ou eu estou sozinho, ou eu estou inserido no núcleo,
ou eu estou trabalhando de uma forma, ou eu não estou trabalhando de outra, mas qual que é o meu propósito? Onde eu estou? Da forma como eu estou? O que eu posso realizar? Né? A gente entender isso, que acho que vai até diminuir a ansiedade também. Né? Como eu posso contribuir da forma como eu estou, né? Voltando no que a gente falou lá no começo, como eu posso ser útil para as pessoas que eu posso fazer contato, né? Então são duas reflexões. E dentro disso, né, eu vou trazer aqui uma fala de Dr. João Martins também, no estudo, né, onde ele fala sobre como nossa mente é dividida. Né? E André Luiz traz no livro No Mundo Maior essa divisão do nosso cérebro, da nossa mente. Né? Tem o subconsciente, né, que é localizado no cérebro inicial, a residência dos nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados, ou seja, passado. Né? É onde moram o hábito e o automatismo. Tudo que a gente construiu de hábitos, de vícios, de virtudes, está no passado. Né? Foi onde que a gente já trabalhou. Né? Então é onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Né? Isso é o subconsciente. Agora a gente vai para o consciente. Agora sim, consciente. Na região do córtex motor, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Reside o esforço e a vontade. Olha só que interessante. É só no presente que eu posso exercer minha vontade para mudar qualquer coisa. Né? Então está muito relacionado com esse esforço do agora, né, do presente, né, de mudar uma atitude, de mudar o rumo da minha vida, né? Onde que eu tô com as mãos nas rédeas para conseguir dar essa guinada, né? Mas é só no presente. No passado eu não consigo voltar, no futuro eu não consigo saber o que vai acontecer. Então no presente é onde eu tenho as ferramentas de mudança, né? De fazer o esforço e direcionar minha vontade para mudança, né? Esse é o presente, né? Consciente. Ou seja, que está na nossa consciência desperta. E por último, nós temos o superconsciente, que eu quero trabalhar um pouquinho com vocês. Né? Nos planos dos lobos frontais, encontramos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. É onde demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Então eu trouxe isso porque a gente está falando de propósito. Né? Falando do qual é o nosso propósito. Né? Então o que fala a meta superior, onde que a gente tem contato no superconsciente, é onde a gente tem contato com o que a gente traçou lá no plano espiritual, qual que é o nosso planejamento reencarnatório, o que a gente tinha que desenvolver em 2020 na nossa vida. Né? Esse é um momento marcante que a gente está vivendo na reencarnação de todo mundo. Então todo mundo tem uma anotaçãozinha lá no planejamento reencarnatório. Ó, em 2020 vai ter a pandemia do coronavírus. O que você acha importante trabalhar nesse momento de isolamento lá em 2020? Você anotou lá, você falou alguma coisa, né? Mas o que? Eu não sei, foi você que anotou, né? Mas aqui dá um sinal pra gente, né? Vamos continuando aqui no texto. Silenciosos, ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço da ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Olha só que bonito, né? Gente, como é que eu consigo, qual é a forma melhor de eu ter contato com meus amigos espirituais, meus mentores espirituais? Bom, não sei porque eu estou esperando, porque ninguém vai me responder assim, né? Mas é na oração, né? Então, quando a gente faz essa busca de autoconhecer, né, de mentalizar, de tirar o momento, né, que o momento está propiciando, a gente ficar mais tranquilo, a gente conseguir ter esse contato com o nosso íntimo, seja através da oração, da meditação, de como for, né, mas se a gente consegue olhar para nós mesmos, é o momento que a gente tem de fazer esse trabalho de entrar em contato, qual que é o nosso planejamento, qual que é o meu propósito aqui e agora, no presente. Né? Então, são os mecanismos, né, para a gente traçar essas metas espirituais. A gente faz meta para, quando a gente é novo, né, a gente faz meta para entrar na faculdade de estudo, faz meta para comprar um carro, faz meta para casar, para comprar salgadinho para todo mundo. Metas materiais, é mais palpável, né? Mas metas espirituais são muito mais... não estou falando que as outras não sejam importantes, são igualmente importantes. A gente fala assim, eu quero mudar isso, eu quero melhorar nisso esse ano, eu quero melhorar isso nesses próximos meses, né? Ou seja, a gente tentar trabalhar, né, e com prazos, né, tentar estipular isso da forma como for possível, né? E aqui eu já chegando no final da nossa apresentação, né, a gente já está com quase uma hora de falação. Eu achei esse texto muito, muito lindo, né, que fala sobre o momento atual. Né?
Então aqui fala assim, mais no sentido de descobrir esse propósito, né? Olha os sinais que a vida nos dá, né? Nasceste no lar que precisavas, destiste o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são almas que atraíste com tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes, são a fonte de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Busca o bem e viverás melhor, né? Isso foi escrito pelo espírito Hamed e o médium foi Francisco do Espírito Santo Neto. É um livro O Modo de Entender. O capítulo é O Modo de Entender, uma forma de viver, né? Então eu achei espetacular essa colocação, porque a gente fica... Opa! Só um minutinho. Agora sim. Bom, a gente fica querendo saber sinais da espiritualidade, quer consultar um médium, um espírito para saber que rumo tomar na nossa vida. Mas, gente, os sinais, Deus já nos deu todos os sinais, né? Então, o lugar que a gente tem, o trabalho que a gente tem, o corpo que a gente tem, as doenças que a gente tem, os parentes, amigos, né? Até o nosso gênero, né? Nos dá sinais das atividades que a gente tem para exercer. Então tudo ao nosso redor, né, já está escrito, né? A gente às vezes tem dificuldade de aceitar o que nos foi colocado, né? E assim, gente, sem julgamento, viu? Eu entendo que é difícil mesmo, né? Tem coisas que às vezes eu me revolto ainda, né? Por mais que eu entenda, né? Mas o nosso caminho é justamente isso, a gente parar de se revoltar e entender, olhar ao redor e falar assim, isso eu posso mudar. Então vamos lá, vamos mudar. Vamos me esforçar, vamos correr atrás. Eu quero melhorar isso para mim, né? Não é simplesmente aceitar, é isso que Deus colocou e é isso que vai ser, né? Mas aquilo é um sinal do que eu preciso mudar, inclusive, né? Então a gente se esforçar mesmo para a gente entender esses sinais, né? E descobrir o nosso propósito, né? Não só nesse momento de pandemia, como a gente fez a reflexão, mas na nossa vida como um todo, para que a gente saia mais fortalecido desse momento que a gente está vivendo, que a gente saia mais completo, mais integral mesmo, né? E que a gente possa contribuir mais com o mundo, né? Que quando eu me entendo e sei das minhas potencialidades, minhas formas de usar meu propósito para o bem comum, né? As coisas fluem muito mais rápido, né? E eu tenho certeza que vai ter muitos lugares, né, para você exercer esse propósito seu, né? Eu faço convite, a Associação Espírita vai estar aberta, se Deus quiser, né, no momento que for oportuno, para a gente receber trabalhadores que queiram contribuir em diversas áreas, mas pode ser na área religiosa, pode ser na igreja católica, pode ser na igreja evangélica, pode ser no lar dos idosos, pode ser numa creche, enfim, trabalhos para a gente ser útil não faltam, né, gente? Então aproveita esse momento para você sair assim, com a bola toda, para você aplicar mesmo e exercer o seu propósito de vida mesmo em função da coletividade, em função principalmente da sua própria melhoria, né? Bom, eu acho que o que eu gostaria de compartilhar com vocês é isso, gente, né? Eu falei mais do que eu gostaria, mas eu quero mandar um abraço, um beijo. Eu espero que vocês consigam ver esse vídeo na hora, né? Eu estou gravando com antecedência, agora eu vou subir para o YouTube para ver se dá tempo de até 7 horas estar disponível para vocês. Agradeço o carinho, né, de vocês estarem conosco. Espero que possa ter sido útil de alguma forma. Não deixe de colocar o comentário, né, gente? E não é por vaidade não, né? Principalmente comente se estiver ruim, né? Para a gente poder ir mudando, melhorando cada vez mais e fazendo com que a gente possa
utilizar essa ferramenta da melhor forma possível, né? Eu agradeço muito o carinho e até quinta-feira, se Deus quiser. Se não for na próxima quinta, que é dia 4, né? Provavelmente vai ter estudo, mas se não tiver, na próxima segunda-feira nós estaremos juntos, tá? Fique atento às divulgações aí, as redes sociais estão aqui, não deixe de seguir a gente, né? E o nosso contato da Associação Espírita, né, está aqui. Exatamente. Aí tem e-mail para você contribuir com temas, com dificuldades, com reclamações, com elogios. Elogios eu prefiro que não, viu? Não, senão vai exaltar muito nosso orgulho. Mas aqui tem o meu WhatsApp também, meu nome é Jaime, né? Também marcação de atendimento fraterno, virtual, o que a gente puder colaborar, estamos juntos, viu? Agradeço o carinho e um beijo para vocês. Com Deus.